Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso Rosas do Diálogo, nosso curso de atendimento fraterno. Hoje falando sobre a prática do atendimento, parte 2. Essa temática foi dividida em 2 aulas e hoje nós vamos dar a segunda, falando um pouquinho sobre o consolar, sobre o esclarecer, como nós devemos fazer as recomendações, as orientações doutrinárias para o atendido. Vamos avaliar se os atendimentos devem ser feitos individuais ou se nós devemos ou podemos atender mais de uma pessoa durante o atendimento fraterno. Então, situações delicadas também serão avaliadas nesta aula. Portanto, você que está conosco não pode perder mais esse estudo. Então eu convido você para a nossa aula e você já sabe, eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meu querido amigo, tudo bem? Estamos aqui no nosso Rosas do Diálogo mais uma vez para mais uma aula. Hoje é a aula número 8, onde nós vamos ver a continuidade do tema A Prática do Atendimento. Nós já tivemos várias aulas, já estudamos noções gerais, conversando com o futuro atendente, sobre o atendente fraterno, a metodologia do amor, a ética espírita nas ações, já estudamos sobre o assistido e já tivemos a primeira parte da prática do atendimento. Então, hoje, na nossa aula número 8, ainda temos mais 5 aulas aí pela frente para chegarmos à conclusão, à finalização do nosso curso. E hoje nós vamos estudar quais aspectos? Vamos entender então o objetivo da prática do atendimento, vamos entender sobre o consolar, sobre o esclarecer, vamos entender as energias que se tocam atendido e atendente, as recomendações, como devem ser feitas as recomendações e encaminhamentos doutrinários, a continuidade do atendimento. Vamos avaliar se deve ou não atender uma pessoa por vez. Trazemos ainda algumas perguntas, algumas reflexões para você e a nossa bibliografia. Então, nosso objetivo focaliza atitudes e posturas íntimas a serem adotadas pelo atendente durante o desenvolvimento do processo de atendimento fraterno pelo diálogo, como formas adequadas para as suas interações com o atendido. Você que está conosco já há algumas aulas, já teve condições de perceber da seriedade, da gravidade deste trabalho, quão importante e delicado é o atendimento fraterno. Então, nós precisamos realmente, na prática do atendimento, ter um olhar mais cuidadoso, com mais detalhe dessa temática, para que nós possamos realmente fazer o melhor, para que o nosso trabalho, a nossa boa vontade, o nosso desejo de ajudar, de fato se concretize em ações e resultados positivos. Por isso, nunca é demais nós estudarmos e trabalharmos o atendimento em si, a prática do atendimento. Vamos trabalhar o consolar, tá? Já sabem que quando nós colocamos o livro é porque essas informações, a base do que nós estamos aqui colocando se encontra nos livros apresentados nas suas imagens, certo? Então, nós percebemos que o consolar é fundamental. Durante o diálogo, o atendente utiliza habilidades de comunicação para exercer a função de consolo no atendimento. Para o consolo, além da empatia, é importante a habilidade de interação compreensiva, que visa 2 objetivos: expressar para o atendido a sua compreensão do que ele comunicou a você e levar o atendido a evoluir na compreensão de si mesmo. Interação compreensiva promove aberturas no diálogo, porque comunicam aceitação para o atendido.
Quando nós dissemos, você tem o direito de expressar o que lhe incomoda, eu realmente desejo compreender você. Então vejam, o consolar é fundamental. Muitas pessoas chegam no diálogo precisando de consolo. A doutrina espírita ela é essencialmente consoladora. Ela ilumina consciências e consola corações. Então, queridos amigos, nós estamos ali falando, recebendo, acolhendo em nome da doutrina espírita. Então precisamos passar essa ideia, e não só uma ideia mental, mas uma expressão, um sentimento, uma verdade, uma emoção que de fato passa essa mensagem ao atendido, de que o consolo vai ser alcançado. E quando nós colocamos aqui a interação compreensiva, vejam, há dois objetivos importantes. Eu preciso primeiro demonstrar ao atendido que eu compreendi o que ele colocou, que eu me senti tocado e que eu consegui compreender a sua problemática, tá? E eu preciso, nessa interação compreensiva, levar o atendido a evoluir na compreensão de si mesmo, porque nós já dissemos e repetimos que nós não estamos lá para dar soluções. Nós estamos ali para ajudar a própria criatura a achar a solução. Então vejam que ele precisa ver em nós essa postura receptiva para que ele se sinta abraçado, acolhido, consolado, mas nós precisamos ajudá-lo também a ampliar a sua compreensão. E o consolo é isso. Tá? Nós não estamos ali para suprir a necessidade dele repensar, dele refletir, dele encontrar as soluções. Nós estamos ali como um meio, um instrumento que vai ajudá-lo nesse processo. Então, quando a gente diz que a interação compreensiva promove aberturas no diálogo, é porque isso passa a ideia para o atendido de que nós estamos ali para ouvi-lo, que ele tem o direito de colocar o que se passa em seu coração, de expressar o que lhe incomoda, porque nós estamos ali realmente com o desejo de compreendê-lo, de auxiliá-lo, de ampará-lo. Sugestões de interação compreensiva. Tudo isso que nós vamos abordar agora é com o mesmo objetivo, de ajudar, de consolar. Mas o silêncio atento é uma das orientações para essa interação compreensiva. Então você comunica a sua presença amorosa pela atenção silenciosa, dando espaço e tempo para que o atendido se conecte mais profundamente consigo mesmo. Pode constituir poderosa mensagem não verbal que comunica a aceitação. Mostrar que você ali, mesmo estando em silêncio, você está atento, prestando atenção àquilo que está sendo dito, que você está realmente entregue àquele trabalho, àquela pessoa, àquele momento. Isso é fundamental para o atendido, certo? E quando nós colocamos aqui poderosa mensagem não verbal que comunica a aceitação, eu não preciso dizer o meu olhar, a minha forma, o meu modo de estar, tudo isso expressa essa atenção que eu dou naquele momento ao atendido. Então, atitudes que expressem essa interação compreensiva. Então, interação compreensiva no formato de atitudes de respeito e valorização do outro. Posturas corporais indicam essa interação compreensiva. Olhos atentos, serenos e imparciais. A nossa expressão facial. Muitas vezes nós dissemos fazemos um movimento com a cabeça, dissemos compreendo. Quando nós não ficamos mexendo nos celulares, quando eu não fico interrompendo as pessoas que estão ali falando, ou falando com outras pessoas, ou às vezes a pessoa está falando conosco, aí nós interrompemos para falar com uma outra pessoa. Tudo isso mostra que nós não estamos nessa interação compreensiva. Percebam que o nosso corpo, as nossas atitudes refletem o que nós somos, refletem o que nós sentimos, refletem os nossos pensamentos naquele momento. E a pessoa, o atendido, ele vai captar. Se ele não se sentir importante naquele momento, o consolo não será alcançado e atingido.
Sumário refletido. O que é o sumário refletido? Consiste em resumir o que foi dito, devolver o que ouviu de forma resumida e organizada. Ajuda o atendido a confirmar para si o ponto no qual se encontra, sair da confusão mental e organizar um pouco o seu interior. É quando nós dissemos assim: parece-me que você se sente, e aí nós colocamos aquilo que eu ouvi, aquilo que ouvimos de forma resumida e organizada. E aí perguntamos: foi isso mesmo? E nós vamos receber uma resposta positiva ou negativa. Ajuda o atendido a refletir sobre aquilo que ele colocou, sobre as suas ideias, sobre os seus sentimentos. Então, por isso um sumário refletido. Nós não vamos ali simplesmente repetir tudo aquilo que foi dito. Nós vamos fazer o quê? Um resumo, colocar para o atendido e perguntar: realmente é assim que você se sente? Foi isso mesmo que você colocou? Eu entendi adequadamente a sua colocação? E isso é importante, faz, como nós colocamos aqui, faz com que o atendido reflita um pouquinho, saia daquela confusão mental, organize um pouco os seus pensamentos, o seu coração, porque o atendido, ele joga aquela informação de uma forma organizada, não muitas vezes solta ou de uma forma mais emocionalmente desequilibrada, como o atendido, que nós sabemos muitas vezes que vários chegam ali num estado de desequilíbrio tal que cabe ao atendido conseguir captar o cerne da questão e compreender a problemática, tá? Então, vejam que realmente o trabalho do atendente é sempre muito delicado. Focalização. Outra sugestão para consolar, outra sugestão de interação compreensiva. Técnicas de focalização do diálogo. O atendente formula perguntas ou faz afirmativas que lhe informam se está percebendo ou não corretamente o que está sendo dito. Encoraja o atendido a falar, mantendo-o como pano de fundo da comunicação. Em algumas situações, meus amigos, o atendido, ele faz ele não interrompe, não é que ele vai interromper a explanação do atendido, mas em determinadas situações ele faz questionamentos pontuais para que ele possa realmente ir firmando mais adequadamente e fortemente o seu entendimento da problemática. Por quê? Porque eu não vou precisar fazer um sumário refletido, eu não vou precisar orientar, então eu preciso bem compreender. Se eu não compreendo adequadamente, eu corro o risco de orientar equivocadamente. Então, durante a colocação, não é que você vai interromper a todo momento a explanação, não é isso, bom senso, sempre digo isso, bom senso. Mas em determinados momentos, se eu percebo que eu estou com determinadas dúvidas na compreensão do problema, não há equívocos, não há erro eu fazer determinadas perguntas ou mesmo afirmativas para perceber, para que eu possa avaliar se a minha compreensão está correta, certo? Então, dentro dessas orientações, quais são as perguntas que eu posso fazer? Quais são as perguntas sugeridas para que haja essa interação compreensiva e eu tenha condições de compreender mais adequadamente a problemática? Então, um exemplo, tudo isso são exemplos, queridos amigos. Claro que cada caso é um caso, mas são ideias para que nós possamos seguir nesse ponto. Então, você descreveu vários fatos, como se sente em relação a eles? Percebam que nós estamos aí buscando informações detalhadas para afirmar o nosso convencimento? Você está dizendo o que pensa sobre o que lhe aconteceu, o que sente quando fala sobre isso. Percebam que eu estou buscando a sensação, as emoções, o sentimento, né? O que a pessoa sente, emoção com a problemática. Que emoção está presente em você neste momento após falar sobre isso? Não sei bem se o que você disse que quer fazer é realmente o que quer, é o que realmente quer. Parece-me que existem dúvidas em você. Será que ouviu corretamente? Será que eu ouvi corretamente? Não estou certo se entendi o que disse. Você pode me dar um exemplo? Como é isto para você? Você pode me falar um pouco mais sobre determinada coisa, determinada situação?
Então, são perguntas que vão ajudar o atendente a ter uma compreensão maior e mais clara do problema e, com isso, melhor ajudar. Dentro dessa interação compreensiva, nós já sugerimos no slide anterior algumas perguntas que são sugeridas e que podem ajudar. Mas também existem aquelas que devem ser evitadas, que ao invés de contribuir, na realidade, podem prejudicar o diálogo. Então vejam, perguntas que devem ser evitadas, aquelas que podem desviar, restringir ou induzir a uma manifestação, que desviam ou restringem o foco da comunicação e produzem informações irrelevantes ou não centrais, ou já tragam a resposta em sua elaboração, que tragam ou que envolvam curiosidade, falta de foco e de habilidade, desconexão com o trabalho. Por exemplo, fiquei com raiva por uma determinada situação. E você ficou com raiva dele por lhe fazer isto? Um exemplo nessa pergunta. O que isso pode ou não contribuir para o diálogo? Vejam, quando nós colocamos aqui que podem desviar, restringir ou induzir a manifestação, isso é um problema sério. Porque o atendente, vejam, normalmente, isso é erro não, isso faz parte da nossa conduta humana de imperfeitos. Nós sempre achamos que sabemos tudo, que já sabemos a resposta para a problemática das pessoas, que já sabemos a solução para tudo. O nosso orgulho já faz com que nós, naturalmente, tenhamos esse proceder. O que acontece durante o diálogo? Nós já fazemos perguntas, sabemos que as perguntas podem ajudar, mas já fazemos uma pergunta onde eu já trago na minha pergunta a resposta, como se eu já estivesse ali dando a solução para o problema. E nós precisamos lembrar, nós não estamos ali para dar solução, nós estamos ali para, na verdade, ajudar a pessoa a ela mesma achar a solução. Porque às vezes, queridos amigos, nós achamos que a solução é uma, e talvez até seja, mas enquanto a própria pessoa não compreender isso, ou quando ela não sentir isso verdadeiramente dentro de si, não há o processo de despertar, de mudança e de crescimento. E muitas vezes eu posso achar que aquela é a resposta e não é. Ainda vou induzir a pessoa para uma coisa errada. Então, é isso que ele está querendo colocar aqui. E curiosidade, falta de foco. Às vezes, nós ficamos ali querendo saber detalhes que, na verdade, nos tiram, nos desviam do foco do problema. Eu não tenho ali horas e horas para passar ou para dedicar àquela pessoa. Eu tenho um tempo limitado, tenho outras pessoas para atender. Então, eu preciso ser objetiva. Eu preciso fazer as perguntas chaves que vão me levar ao problema, ao foco do problema, à central do problema, tá? Então, é isso que eu tenho que evitar. Cuidado com essas perguntas que muitas vezes retratam curiosidade sobre a vida do outro e não real interesse de ajudar e perguntas que não são importantes para o problema central. Perguntas que induzem respostas de concordância com os pontos de vista do atendente, como nós já estávamos falando um pouquinho lá no primeiro parágrafo. Falsas perguntas geradas pela vontade de indicar o caminho, de ensinar o correto. Você não acha que seria melhor fazer assim? Já estou indicando. Quem deve decidir é o atendido. O que sente que deve fazer neste momento? É diferente. Não acha que deveria fazer assim? Eu estou induzindo. O que você acha que deveria fazer neste momento? Qual você acha que seria a melhor conduta, a melhor solução para o seu problema? Levar sempre o outro a refletir e não darmos a resposta. Perguntas que indagam sobre o porquê de situações e sentimentos. Remete a interpretações do passado e também retira o foco do que acontece no hoje. Pode sugerir análise de culpas, críticas ou especulações de motivos diversos. Por exemplo, por que tal coisa aconteceu? Por que você diz isso? Então, quando
Muitas vezes as pessoas já estão muito fragilizadas, elas às vezes têm dificuldades para interpretar determinadas situações. Por quê? Porque elas estão muito emotivas. Quando nós deixamos a emoção preponderar, a nossa análise, a nossa interpretação, ela fica relativamente comprometida. Então, naquele momento, não é muito bom nós ficarmos trabalhando, indagando os porquês de determinadas situações e sentimentos, trazendo determinadas informações, situações no passado dolorosas que não vão contribuir muito. Vão fazer com que a pessoa fique ali envolvida naquelas emoções do passado e vem culpas, críticas, julgamentos que também não vão contribuir para a resolução do problema. Nós não devemos trabalhar situações que vão fragilizar mais o atendido, porque senão ele sai de lá pior do que ele chegou. Nós precisamos trabalhar, tirá-lo daquele foco, daquela ideia, muitas vezes daquela monoideia com a qual ele chega. Precisamos levá-lo para outras ideias, outros pensamentos que possam, na realidade, trazer uma ideia, um pensamento novo, diferente, construtivo, e não ficar remoendo aquilo ali de um passado, por exemplo, ou de uma situação conflituosa. Deu para entender o que eu quero dizer? É exatamente quando muitas vezes nós estamos entre nós, entre amigos, tá? É uma situação, é um exemplo que eu vou dar aqui, claro que não é a mesma coisa, mas só para você entender o que eu quero dizer. Muitas vezes quando nós estamos com um ente familiar que está com um problema, muitas vezes quando a pessoa ela fica falando do problema e fala, aquilo ali não faz com que ela fique mais deprimida. E aí, muitas vezes, a gente diz, poxa, vamos falar sobre uma outra coisa, vamos olhar essa situação de uma outra forma, vamos fazer uma leitura um pouco mais positiva sobre isso. E você tira o foco daquela interpretação que a própria pessoa tem e traz uma nova, ou traz um outro assunto. Isso não faz diferença do que a pessoa ficar lá, sempre falando do porquê das situações, do sentimento, mergulhada naquela ideia? É mais ou menos a mesma coisa, só que nós, claro, nós vamos falar com outras, muitas vezes nós não temos a mesma liberdade, não conhecemos a pessoa da mesma forma quando de um amigo, de um familiar, mas a ideia é essa, é para que nós possamos tirar a pessoa de culpas, críticas, especulações de motivos e levar a pessoa para uma interpretação, um pensamento mais enobrecido, ideias mais positivas, que possam ajudá-la verdadeiramente e não piorar a situação. Vamos para o esclarecimento. O esclarecimento sobre a doutrina espírita é uma das formas de caridade que podemos exercer para com o nosso próximo em sofrimento. O ambiente do diálogo fraterno é especialmente indicado para atingir essa finalidade. Exercido normalmente após o acolhimento e o consolo, mas nada impede que ocorra durante todo o encontro, sempre que oportuno. São todas as informações prestadas em resposta a dúvidas do atendido e também pontuações que se fizerem necessárias. Faz chegar ao atendido a visão única e renovadora do Espiritismo. Então, depois que há o acolhimento, depois que há o consolo, vem o esclarecimento, vem as orientações, tá? Então, embora tenha um momento mais apropriado, não significa que no decorrer de todo o encontro, no decorrer de todo o diálogo, esse esclarecimento, quando necessário, não possa ser feito. O atendente vai avaliar se houver um esclarecimento a ser feito durante as fases anteriores, ele vai fazer. Caso contrário, ele aguarda um momento posterior, depois do acolhimento e depois do consolo, para o devido esclarecimento. Favorecer o objetivo do esclarecimento é favorecer a autonomia e a independência do atendido, respeito aos posicionamentos pessoais do atendido, informar somente o necessário de forma positiva e não punitiva. Não estamos ali para julgar ou criticar. No caso de detectarmos, de avaliarmos que a situação nos traz atos equivocados, praticados ou pretendidos, esclarecer com brandura, abrindo caminhos para novas escolhas, restringir-se aos esclarecimentos e recursos da terapêutica espírita, mostrando ali, esclarecendo o que a doutrina espírita
nos orienta, o que a doutrina espírita nos oferece de terapia, de esclarecimento, de auxílio no que tange aquela temática. Não estamos ali, repetimos, para punir, para julgar, para criticar, mas para consolar, para esclarecer com brandura, ajudando aquele atendido. Por exemplo, se ele tem intenção de praticar um ato, que ele não faça, levá-lo à reflexão de que aquele não é o melhor caminho. E caso ele tenha feito, não auxiliar, não incentivar um processo de culpa, mas trabalhar sempre as luzes que a doutrina espírita nos traz, mostrando que todos nós estamos em crescimento, que o hoje pode ser alterado, o amanhã pode ser alterado pelo nosso hoje, em função da prática do bem, que a prática e a vivência do amor sempre cobre a multidão de pecados, mostrando que todos nós nascemos para a felicidade, para a perfeição. Então percebam, queridos amigos, que é plenamente possível nós agirmos com brandura, abrindo caminhos para novas escolhas, sem sermos coniventes, muitas vezes não, sem sermos coniventes com os erros equivocados, com as práticas realizadas de forma equivocada. Não é porque eu vou ser educada, respeitosa, fraterna e branda que eu estou concordando com o ato, certo? Outra coisa importante, às vezes, não raro acontece do atendido perguntar: o que você faria em meu lugar? Tá? Cuidado, atendente, cuidado, não vá dizer o que você faria. Na verdade, qual é a orientação, a postura que nós ideal numa situação dessa? Trazemos aqui um exemplo, claro, trazido na obra, de resposta, mas cada um vai dar a sua, mas dentro desta, mais ou menos, dessa orientação. Não sei lhe responder o que eu faria em seu lugar, meu irmão. Cada um de nós armazenou experiência muito diferente ao longo de várias encarnações. Por uma lei divina, estamos sempre colocados no lugar certo, nas experiências adequadas e com as pessoas que se relacionam mais de perto a nós. Isto tudo é muito diferente em mim e você. Por isso, qualquer coisa que lhe dissesse de minhas opiniões ou experiências poderia ser enganosa para você. E esse é um erro que nós cometemos muito no nosso dia a dia. Ah, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Nós não fazemos isso? Mas nós somos pessoas diferentes, com experiências diferentes, com aprendizados diferentes, com encarnações diferentes, com idades evolutivas diferentes. Logo, é muito provável que o seu comportamento fosse diferente, mas esse seria a sua experiência, seria o seu aprendizado, aquela sua experiência, a sua opinião nesse caso, ela seria provavelmente enganosa, indevida, incorreta para aquela pessoa. Por quê? Porque nós somos pessoas com personalidades distintas, com vivências distintas, com aprendizados distintos. Então nós não estamos ali para dizer: ah, se eu fosse você eu teria feito A ou feito B. Nós estamos ali para ajudar a pessoa a se trabalhar, a ela mesma poder encontrar os recursos que ela necessita para sair muitas vezes da problemática. Então, cuidado, hein, atendente, porque isso aí, essa pergunta ela chega e nós precisamos estar atentos a isso. Vamos falar sobre as energias que se tocam. Nós estamos ali conversando, ouvindo, trocando com certeza energias e vibrações. Atendente e atendido, naquele momento, estabelecem relações entre a psicosfera individual, única de cada um. Então, as energias que exteriorizamos são irradiadas para o atendido. Em contrapartida, absorvemos as energias emanadas do mesmo. Há uma interação energética, tanto entre nós encarnados, como com os desencarnados que ali se fazem presentes, e que definirá, em sua maior parte, o êxito do encontro em seus objetivos maiores. Ao direcionar nossas emissões energéticas para alguém, abrimos-nos para uma relação com as energias de sua psicosfera e as da nossa.
Então, quando há ressonância, simpatia, excelente. Mas quando há dissonância ou antipatia nessas energias, nessas relações, isso dificulta o atendimento. Então, precisamos trabalhar sempre a nossa conexão com a espiritualidade superior. Energias positivas de ressonância devem existir, devem ser trabalhadas entre nós, atendentes, e atendido. Entre nós, atendentes e espiritualidade superior. Essa interação energética, ela vai acontecer. Vejam, não é algo que eu digo, isso eu vou deixar ou não se realizar. Não, queridos amigos, isso vai acontecer. Vai depender muito de nós, atendentes, fazer com que essas energias sejam positivas, onde haja uma ressonância e o atendido se sinta acolhido, amparado, abraçado e consolado. Por que depende mais de nós, atendentes? Porque nós estamos, embora sejamos todos doentes da alma, estamos um pouquinho mais equilibrados. Estamos ali com um preparo para aquela tarefa, pelo menos deveríamos estar. Estamos ali na condição de ajudar, nos colocamos à disposição para ajudar, para sermos úteis. Enquanto muitas vezes o atendido está num momento de fragilidade, desequilíbrio, agonia, sofrimento. Então, a quem compete mais trabalhar de forma positiva essa ressonância? A nós, tá? Então, nós precisamos saber que isso vai acontecer e que precisamos trabalhar para que haja ressonância e não dissonância. Sintomas de dissonância. Então, cuidado. Se nós estivermos percebendo isso, é porque a dissonância acontece. E aí, isso é uma razão a favorecer um atendimento ruim, onde o objetivo maior não será alcançado. Então, se nós estivermos nos sentindo inquietos, irritados, angustiados, experimentando antipatia pela pessoa, sentindo alguma sensação corporal incômoda, se eu ficar preso ao meu mental procurando soluções sem saber o que fazer, se eu estiver emitindo julgamentos e avaliações, mesmo que mentais, tudo isso é um indicativo de que houve dissonância entre as energias e que isso pode comprometer e vai comprometer o atendimento. Às vezes, e muito provavelmente, isso decorre de um não preparo adequado. Então, quando o atendente não se prepara adequadamente, as energias vão se tocar de forma negativa. Por exemplo, no caso de uma situação que o atendente ainda não conseguiu elaborar de modo cristão em seu íntimo, quando a problemática trazida é algo que o próprio atendente critica, julga, não aceita, não tem um olhar cristão sobre o problema. Energias vão ter ressonância? Claro que não, porque já há ali naturalmente uma dissonância com aquela atitude. E aí o atendente já se coloca. Por isso que nós temos que estar atentos aos nossos sentimentos e nos compreender, para que nós possamos entender essa situação e trabalharmos para não comprometermos o atendimento. Por exemplo, razões de fragilidade do ego inflado por vaidade, orgulho, egocentrismo do atendente. Posição de superioridade que ele acha. Então, ele pode sentir-se humilhado e isolado diante de alguma situação. Então, isso também vai fazer com que haja uma dissonância, porque ele vai se sentir desconfortável diante daquela problemática. Quando o atendente chega já em situação de baixa frequência vibratória e não consegue harmonizar-se até o início da atividade. Muitas vezes, por quê? Porque ele não se prepara. Então, ele já chega em cima da hora, não tem tempo de serenar o coração, serenar a mente, já vai para um atendimento, sua frequência não está muito boa, não se harmonizou, claro que isso vai atrapalhar, isso vai trazer dissonância e não ressonância no tocante às energias do diálogo. Vamos então agora para as recomendações e encaminhamentos doutrinários. Então, quando os objetivos da atividade se encontram contemplados no diálogo, é o momento das recomendações e encaminhamentos, dependendo dos recursos oferecidos pela casa, obviamente. Há casas que oferecem mais recursos, há casas que oferecem menos.
Mas os encaminhamentos, eles acontecem de dois tipos. Existem as recomendações gerais, que são feitas a todos os atendidos de uma forma mais genérica, e existem aqueles encaminhamentos específicos para o caso tratado. Então, tem recomendações que servem a todos, de forma geral. E existem encaminhamentos, recomendações mais específicos para um caso tratado, para um caso em especial. E é óbvio que o atendente tem que ter entendimento e conhecimento acerca disso. Então, exemplo de recomendações gerais a serem feitas a todos os atendidos. Então, são aquelas dadas com o objetivo de esclarecer sobre as atividades que apoiarão o atendido no trabalho de transformação de si mesmo. Pode, inclusive, ser providenciada uma ficha de recomendações gerais, que poderá ser levada pelo atendido. Então, são recomendações gerais importantes e aptas a serem dadas a qualquer pessoa. Vejam rapidamente aqui uma observação. Não é que você vai dar ou as recomendações gerais ou só as recomendações específicas, não. Você pode dar ambas. Você pode dar as gerais para todo e qualquer atendimento e acrescer daquelas específicas ao caso, tá? Então, a ficha de recomendações gerais, nós trazemos aqui um exemplo, tá, para vocês, que você pode, isso aqui, os próprios centros já podem ter impresso para distribuírem para os atendimentos. Então, nós colocamos aqui, por exemplo, cultivar o hábito da oração diária, ler diariamente trechos do Evangelho de Jesus Cristo, assistir a palestras públicas oferecidas pela Casa Espírita, tomar o passe, fazer o uso da água magnetizada, realizar o culto do Evangelho no lar, escolher realizar algumas atividades dentre aquelas oferecidas pela casa. Então, percebem que são recomendações gerais que qualquer pessoa que normalmente passe pelo atendimento fraterno pode receber. E aí, as recomendações específicas, claro, não vai ter uma ficha de recomendação porque ela é específica, mas essa geral, o próprio centro pode providenciar. Não é que precise, que seja obrigatório, é uma sugestão que pode ser feita. Dentre as recomendações e os encaminhamentos doutrinários, vejam, no caso dos encaminhamentos a recursos específicos para o caso tratado, exemplo, influência espiritual, uma situação específica, caso de mediunidade aflorada, torturada ou desinformada, doenças físicas, vícios, transtornos, são situações que pedem, exigem encaminhamentos específicos. E aí, claro, você vai avaliar o que a casa oferece para esse tipo de problemática. Se ela tem uma enfermaria, se tem cursos, se tem um trabalho de desobsessão, enfim. Aí cada casa vai oferecer determinados recursos. Importante agora, dentre as recomendações e encaminhamentos, não se deve prescrever um número definido de passes, de enfermaria, de reuniões, etc., como se fosse uma receita médica e que, quando seguida, implique ou implicasse na cura. Em geral, o que pode ser feito é recomendar que, após certo tempo ou providências seguidas, caso o atendido ainda não se sinta pronto para caminhar sozinho, que volte ao diálogo para relatar seus avanços e conversar sobre novos passos a trilhar. Então, nós podemos, inclusive, utilizar fichas de encaminhamento, preenchê-las e explicá-las claramente a sua utilização. Encerrar o encontro de forma simples e gentil e preencher, em sendo o caso, fichas para registro estatístico, com nome, dia, hora, tema, dúvidas, ideias e recursos. Então vejam, nada de prescrever receita, tantos passes, tantos copos de água fluidificada, tantas reuniões, tantas palestras. Não, meus amores. Se nós não sabemos como a pessoa vai reagir diante das oportunidades, dos tratamentos, dos recursos que a casa prescreve, que a casa oferece, como é que eu vou dizer que com tantas águas fluidificadas, com tantos dias disso ou daquilo, a pessoa vai estar bem? Ou a pessoa vai estar em condições de, enfim, de cura? Eu não posso. Lembrem que nós sempre colocamos que nós não podemos prometer a cura, porque a cura não vem de nós, a cura vem da própria pessoa.
Então, o que nós podemos orientar é que ela pode frequentar por um tempo o passo, enfermarias, reuniões. A enfermaria normalmente tem um tempo específico, o próprio trabalho tem um tempo específico. Então você pode dizer, olha, frequente, por exemplo, a enfermaria pelo tempo que o trabalho normalmente oferece, um exemplo, 3 semanas. E depois você vai reavaliar, volte no diálogo para que nós possamos também ver como você se sente, avaliar se há necessidade de buscar outros recursos, mas nada de prescrever receita, tá? Então, a ficha de encaminhamento pode ser utilizada se o centro quiser facilitar o atendimento. E as fichas de registro é mais para controle, não é que você vá passar isso para o atendido, não. Mas é para que o centro espírita tenha o controle dos atendimentos, da quantidade de pessoas que foram atendidas, das problemáticas trazidas, o que tem maior ou menor incidência. Isso é importante, sabe por quê? Porque a depender das problemáticas trazidas, até as palestras, os cursos oferecidos podem ser direcionados para aquela problemática que mais aparece na casa. Então, é importante nós sabermos o que o público que frequenta a casa espírita procura ou necessita de uma forma maior ou menor, ok? Duração do atendimento. Vamos falar sobre o tempo. Quanto é que eu devo, o tempo que eu devo destinar para o atendimento fraterno? Então, Marlon Reikdal diz o seguinte: o tempo de atendimento é outra questão muito particular, definida por muitas variáveis. Há referências que sugerem 15 minutos a até 3 encontros de 1h30. A divergência decorre da falta de entendimento comum acerca dos objetivos e do alcance da atividade, sem que necessariamente haja uma definição de certo ou errado. Conforme a demanda, em geral, 30 minutos são suficientes. Atentar sempre ao horário de funcionamento da casa, evitando ultrapassar esse tempo. Procurar conduzir o diálogo de modo que o atendido não se prolongue em lamentações. Então, pelas informações do Marlon, nós já percebemos que isso varia muito de casa para casa, de casa espírita para casa espírita. Ele coloca aqui que, em geral, uns 30 minutos são suficientes para que haja todo esse processo, tá? No sentido de expor, colocar a problemática, consolar, acolher, orientar, finalizar. Normalmente 30 minutos são suficientes, tá? Vejam, Evelyn, pode haver exceções, meus amores, claro. Tem situações que com menos tempo, 10, 15 minutos são suficientes. Em outras situações, às vezes, pode se estender um pouco mais. Claro que o atendente, ele precisa, por isso que nós estávamos falando lá, ele precisa ir nas perguntas-chaves, precisa evitar a curiosidade, precisa saber focar naquilo que é mais importante, precisa ajudar o atendido não se prender em lamentações, porque o tempo corre. Não é que eu vou deixar de atender, de ouvir o atendido, não é isso. Mas eu preciso focar. Eu tenho um tempo normalmente ali em torno de 1h para fazer o atendimento de 1, 2, 3 pessoas. Se eu não souber ser mais conciso e saber realmente aproveitar o tempo com inteligência, eu atendo uma pessoa só por vez, tá? Então, eventualmente isso pode acontecer sim, mas não pode ser a regra, embora não haja algo específico sobre o tempo. Então, sobre a duração do atendimento ainda, precisamos ouvir atentamente, buscando ir além do que a pessoa diz, percebendo como fala, suas intenções, o que existe por trás da sua queixa e onde ela quer chegar. E a partir disso, interromper gentilmente o atendido e reforçar qual o objetivo do atendimento, levando-o a estabelecer um foco ou falar sobre o que espera da casa. Muitas coisas são esclarecidas, facilitando para que seja encontrado um direcionamento eficaz para o caso. E assim ganha-se experiência e o trabalho se realiza com mais precisão. Então, eu vou ouvir atentamente, vou ouvir atentamente, mas eu vou exatamente buscar perceber o que realmente ela quer.
Muitas vezes ela está explicando, mas as intenções dela estão ali por trás daquela queixa. E o atendente, claro, que à medida que ele vai ganhando experiência, ele vai sendo mais perspicaz e ele vai conseguindo perceber que tem algo ali por trás. Então ele já vai buscar aquele objetivo maior. Então ele interrompe gentilmente, não vai ser desrespeitoso, mas ele já vai buscando, às vezes com aquelas perguntas que nós sugerimos ali, o cerne do problema, para que ele possa ser mais objetivo, o trabalho seja mais preciso e ele não se estenda demasiadamente no atendimento. Rapidamente, meus queridos amigos, óbvio que vocês podem estar pensando aí com vocês, Evelyn, mas isso é delicado, é difícil. Meus amores, no início é um pouquinho mais difícil. Por isso que às vezes nós sugerimos que haja um atendimento em dupla, mas com o tempo vocês vão ganhando experiência, nós vamos ganhando experiência. Nós já muitas vezes vem uma situação, uma problemática que nós já vivenciamos, já sabemos mais ou menos como a doutrina orienta, já sabemos mais ou menos como os atendidos se sentem. Claro que cada caso é um caso, mas tem situações que são um pouco similares na problemática em geral. Então, tudo isso nós vamos ganhando experiência, isso vai sendo agregado, claro, nos atendimentos subsequentes. Quando nós falamos de continuidade do atendimento, a questão é se aquela pessoa que é atendida, ela vai voltar com o atendente. Será que há essa necessidade de uma continuidade do atendimento ou a gente faz um atendimento hoje e está finalizado, está pronto? Então, muitas vezes há vontade, o desejo de que haja uma continuidade. E muitas vezes esse desejo parte do atendente e do atendido também. E aqui é que mora às vezes o perigo, porque começa-se a estabelecer e a criar uma relação de dependência entre um e outro. E isso não é bom. Então, o desejo de continuidade é muito frequente, tanto por parte dos atendidos, quanto dos atendentes. Então, analisar com cuidado essa questão. Deixar claro que não se está oferecendo um acompanhamento psicológico, mas um suporte espiritual, um acompanhamento da queixa inicial e se as orientações dadas estão sendo seguidas. Há pessoas que desejam a melhora, mas não estão dispostas a realizar as mudanças necessárias. Qual é sobre a continuidade pelo desejo de ajudar? Pergunta Divaldo, será que não está ali havendo um envolvimento emocional? Então, Divaldo diz, a relação atendente-atendido deve ser não emocional. Se nós começarmos a adentrar na problemática, a nos envolvermos emocionalmente, a nossa capacidade de ajuda, de amparo, ela fica relativamente comprometida. Então, se eu fico buscando essa continuidade, desejando essa continuidade, isso pode exatamente representar um envolvimento emocional pernicioso que pode comprometer o atendimento. Então, querer assumir esse papel acompanhando o caso pode ser perigoso. E normalmente, duas formas de acompanhamento são observadas, tanto dentro como fora do centro espírita. Dentro do centro espírita, o atendente gosta dessa continuidade, como se isso definisse seu valor pessoal ou a importância do seu trabalho. Então, precisamos manejar adequadamente para não estimularmos essa dependência. Estimular a fazer a doutrina espírita referência e de Jesus o conselheiro fiel. Eu tenho que buscar na doutrina, buscar como meu conselheiro, Jesus, não o atendente fraterno. Então, muitas vezes, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, por nós querermos reconhecimento, acabamos estimulando esse comportamento dentro da própria casa. Tipo, olha, você volte comigo, olha, daqui a tantos dias, depois do tratamento, você volte comigo, eu vou estar aqui na segunda-feira, na terça-feira. Eu estou o quê? Favorecendo, estimulando a continuidade do atendimento comigo. E fora do centro espírita acontece também? Sim. Há atendentes que dão, por exemplo, seu telefone para que o atendido entre em contato, caso precise. Outros atendentes, tocados pelo caso, chamam a pessoa para irem à sua casa, tomar o café e assim os orientar.
É um equívoco. O centro espírita não tem a intenção de substituir um acompanhamento psicológico ou médico. Não é deixar de dar o apoio espiritual, mas é não carregar ninguém. Perguntar, e aí, como ficou aquela situação? Depois, quando nós encontramos a pessoa, e aí, como ficou a situação? Tem conseguido orar diariamente? Veio na palestra, no estudo? Deu para entender? Nós temos que ter cuidado, porque nós estamos ali, ó, buscando. Quando eu pergunto assim, como ficou aquela situação? Eu não devo perguntar assim. Por quê? Porque eu estou o quê? Querendo continuidade de atendimento. Ó, como ficou aquela situação? Lá estou querendo saber mais, detalhar. Quero que a pessoa volte ali e vá me explanar da vida dela, da problemática dela novamente. Agora, não significa que eu vou ser indiferente à pessoa, mas as perguntas, quando eu, por exemplo, as perguntas ou até mesmo a minha relação com a pessoa quando eu a encontrar depois é diferente. Quando eu pergunto assim, tem conseguido orar diariamente, veio na palestra ou no estudo? Percebem a diferença que aí eu estou focando nos recursos que a doutrina oferece? Orar, palestra, estudo. Eu não estou trazendo para mim, eu não estou criando uma relação de continuidade de dependência para comigo. Eu estou trabalhando os recursos que a doutrina espírita oferece. Eu estou tirando o foco de mim e estou trazendo para a doutrina. Isso está correto? Tá. E mostra que há um cuidado, há uma preocupação, há uma empatia. Então eu encontro a pessoa depois de um tempo e simplesmente como se nós não nos conhecêssemos ou não houvesse ali um interesse de saber se a pessoa está melhor. Então eu posso perguntar, e aí, tem conseguido estudar, está gostando, tem vindo às palestras, o que você está achando? Enfim, percebem? Agora, e aí, como é que ficou aquela situação? Você conseguiu resolver? Deu para entender? Então aí eu já estou criando uma relação de dependência. Então, cuidado, são situações singelas, perguntas muitas vezes singelas, mas que se nós não estivermos atentos, nós podemos estar estimulando essa situação de dependência, que não é boa. A questão que se coloca é, uma pessoa por vez. Será que eu devo atender pessoas, casais, pais e filhos? Será que eu posso fazer um diálogo com várias pessoas, com vários atendidos? Ou o ideal é uma pessoa por vez? Segundo Marlon, ele sugere que seja uma pessoa por vez, que é mais sensato e previdente atender pessoas em separado. Há muitos casos que, em vez de auxiliar, o fato de atender familiares ou casais juntos foi extremamente constrangedor para uma das partes ou para o atendente. Não há demanda que justifique atender mais de uma pessoa ao mesmo tempo e que seja um obstáculo atendê-las em separado. Tentar mediar, por exemplo, um problema conjugal ou outro tipo de relacionamento é cilada. Então, queridos amigos, se não é possível atender aos dois ao mesmo tempo, porque falta dialogador, falta atendente, atende-se um hoje, no outro dia atende-se o segundo, mas é mais seguro, sensato atender as pessoas individualmente. Elas vão ficar mais à vontade, muitas vezes, para externar alguma situação em relação ao outro, em relação a um familiar, em relação à mãe, do que se eles estiverem juntos. Então, nós não devemos estimular os atendimentos juntos. E vejam, e o ideal, muitas vezes, é que o atendente não atenda, por exemplo, o esposo e a esposa, os dois parceiros, mesmo que em momentos diferentes. Por quê? Porque, às vezes, ele já pode ficar tendencioso para um ou para outro. Então, o ideal é que possa haver atendentes diferentes para os familiares, para os casais, para os parceiros, enfim, tá? Evitando que haja ali uma situação mais delicada para o atendente, diante de dois pontos de vista, muitas vezes sobre o mesmo problema, tá? Claro, vamos lá. Evelyn, não tem ninguém. Evelyn, uma situação peculiar, enfim, só tem eu nesse momento, não tem nenhum outro atendente, os dois vieram juntos, eu tenho tempo, vou atender? Gente, muitas vezes a necessidade faz
o trabalhador. Então, eu não vou ali, se eu acabei de atender não tem mais nenhuma outra pessoa para eu atender, só o parceiro, o familiar, mãe ou filho, e tem tempo e ele precisa, óbvio que eu vou atender. Óbvio que eu vou atender, gente. Mas é o que a gente quer dizer assim, se possível, vamos colocar para outra pessoa. Se não for possível, eu, como atendente, com bom senso, equilíbrio, imparcialidade, sem envolvimento emocional, eu vou atender, mas tendo esses cuidados, tá? Qualquer tipo de conflito deve ser evitado no atendimento. Então, quando às vezes a gente atende mais de uma pessoa, pode haver um conflito ali. Então, se nós temos que evitar conflitos, é melhor que as pessoas estejam separadas. É comum pais trazerem seus filhos e dizerem que querem atendimento. Então, devem ser atendidos sozinhos. Suas queixas não serão as mesmas dos pais, cabendo ao atendente investigar sua dor, como se sentem e de quais orientações necessitam. Mesmo quando os dois estejam imersos na mesma queixa, por exemplo, a perda de um filho, cada um vive o drama de uma forma diversa. Os dramas internos não são os mesmos, embora o problema possa ser. Então, sozinhos podem expor as dificuldades com o parceiro também, as dificuldades que possam ter com o parceiro, tá? Então, é o que ele coloca aqui, né? Marlon, sugere-se sempre um atendimento por vez, uma pessoa por vez. Trazemos agora, meus queridos amigos, algumas sugestões reflexivas para você, tá? Dentro daquilo que nós trabalhamos no dia de hoje. Então, estude o que acontece em cada formato de interação compreensiva. Faça uma síntese que defina de forma direta e simplificada o que cada formato significa e seu objetivo dentro do diálogo. Então, falamos sobre o silêncio atento, as atitudes, o sumário refletido, a focalização. Então, dentre essas formas de interação compreensiva, faça essas orientações, essa síntese que possa realmente trazer o formato que significa cada um desses formatos e o objetivo dessas atitudes, dessa interação compreensiva dentro do diálogo, tá? Além disso, pratique a aplicação dessa interação compreensiva em suas interações cotidianas ou nos seus atendimentos, se você já estiver em atividade. Relacione as categorias de perguntas a evitar no diálogo fraterno. Nós não falamos perguntas, algumas situações que devemos evitar. Reflita nas razões apresentadas para que o seu uso seja evitado. Você concorda? Você discorda? Reflita sobre isso, porque vejam, nós estamos aqui trazendo orientações, certo? Mas é importante que você não apenas compreenda o que nós estamos colocando, é preciso que você reflita para verificar se você concorda, se você discorda, por que você discorda, se você concorda, por que você concorda. Você acha que tem lógica? Você acha que tem bom senso? Isso lhe parece natural? Isso lhe parece importante? Isso lhe parece relevante para o diálogo? Então, reflita no sentido que elas fazem para você. Acrescente observações pessoais se você tiver. Enumere suas responsabilidades básicas ao prestar esclarecimentos ao seu atendido. O que deverá ficar claro em relação à ajuda espiritual esperada pelo atendido a partir do encontro com você. Então, são algumas reflexões que nós sempre trazemos. Vocês já viram que nas nossas aulas, elas não são só expositivas, nós estamos aqui expondo, mas o curso de atendimento fraterno, de atendente fraterno, ele é extremamente reflexivo. É uma análise conosco mesmo, né? É uma reflexão conosco sobre as nossas limitações, sobre as nossas potencialidades, sobre a nossa forma de ver a vida, sobre a nossa análise de mundo, sobre as nossas ideias preconcebidas, sobre as nossas crenças limitantes, sobre as nossas discriminações, enfim. Nós precisamos trabalhar essa reflexão íntima para que nós possamos realmente ajudar de forma correta e adequada todos aqueles que procuram as casas espíritas. Eu sei que algumas pessoas têm me mandado
a partir desse curso, tem me mandado informações, mensagens, dizendo: poxa, Evelyn, como a tarefa do atendimento fraterno, ela é uma tarefa séria, grave, importante, difícil. Eu ainda não me sinto preparado no hoje ou preparada no hoje para realizar essa tarefa, mas estou fazendo o curso, vou terminar o curso para que, quem sabe, no futuro eu possa, né, fazer. Quero me preparar para que eu possa um dia realmente exercer essa atividade, mas hoje não me sinto ainda neste ponto. Natural que isso aconteça. Por quê? Porque isso demonstra responsabilidade para com a tarefa. Eu não estou dizendo que esse curso não possa ser feito e que as pessoas não possam tentar. Claro que podem. Nós já vimos aqui que muitas vão crescer, se capacitar durante o trabalho. Mas é importante que nós tenhamos consciência da responsabilidade que nós assumimos para com o Pai, a partir do momento que nós resolvemos trabalhar no atendimento fraterno. Então, essas sugestões reflexivas que nós trazemos em quase todas as aulas é para isso, para que nós possamos nos conhecer e realmente fazermos o nosso melhor. Perfeito, meus queridos amigos, meus amores? E aqui eu trago, como vocês já conhecem, a nossa bibliografia, tá bom? Você já tem conhecimento dessa bibliografia. E o nosso muito obrigada por mais uma aula, por mais um aprendizado, por você estar aqui mais uma vez conosco, finalizando a aula de número 8. Semana que vem nós voltamos com mais uma aula para você. Muito obrigada pela sua confiança, por estar aqui conosco, por confiar no trabalho do Conhecendo o Espiritismo, confiar em nós. Nossa gratidão, que nós possamos continuar juntos, aprendendo, crescendo cada vez mais. Meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.